Eu me lembro de uma história de um sábio. Ele estava com o seu discípulo andando. E quando eles entraram numa fazenda, eles chegaram naquela casa e começaram a conversar com aquela família. Aquela família disse: olha, mestre, sábio, aqui nós não temos muita coisa. Se não é aquela vaquinha, nem leite a gente tinha, porque através dessa vaca nós tiramos o nosso sustento. E olha a vida do jeito que está. Com ela a gente toma o leite, faz um queijinho e vê o que vai vivendo. Essa vaca é a única coisa que a nossa família tem. Aquele sábio levantou com o seu servo e foi embora daquela casa, deixando um pouco de espiga de milho ali. E ele, chegando um pouco distante, ele avistou a vaquinha da família. E ele disse assim ao seu servo: pega a vaquinha. O servo, sem entender, foi lá, pegou a vaquinha e veio puxando ela pela corda. E quando chegou perto de um precipício, aquele mestre falou assim: joga a vaquinha no precipício, empurra a vaca. O servo ficou assustado e disse: mas mestre, é a única fonte de sustento da família. O que eles vão fazer? Eles não vão ter mais nada. O mestre, sem dar explicações, ele falou: isso é uma ordem, meu servo. Joga a vaca deles do penhasco. E com muita lágrima, aquele servo empurrou a vaca. Ficou indignado por algum tempo, mas as coisas foram passando, os anos foram se passando, e ele perdoou em seu coração o seu mestre, que para o mestre estava tudo bem. Depois de alguns anos, aquele mestre foi para a glória, morreu. Aquele servo se tornou mestre e ele decidiu que a primeira coisa que ele faria é ir na casa daqueles a qual ele empurrou a vaca do penhasco. E assim ele fez. Quando ele foi se aproximando daquela simples fazenda, ele ficou assustado e disse: eu acho que eles venderam a fazenda. Eu queria tanto falar com eles e falar o que eu fiz, mas que não foi culpa minha. Mas eu vou entrar e vou perguntar agora. A fazenda estava toda diferente, mudada. Uma grande casa foi construída naquela propriedade, uma grande plantação de milho. A coisa estava linda demais, vários gados. E quando aquele sábio bateu na porta, uma bela moça atendeu ele e ele perguntou: é aqui que mora a família tal? A moça deu um sorriso e falou: sim, é aqui que mora. Por quê? O que o senhor gostaria de saber? Mas você tem certeza que eles moram aqui ainda? Estou vendo a fazenda tudo mudado. Ela falou: é, meu pai ainda é dono desta fazenda. Entra, eu vou chamar. Ele ficou assustado, não entendeu nada. Sentou e se apresentou dizendo que era o servo daquele sábio. E o homem olhou bem para ele e falou: olha, vocês não acreditam o que aconteceu. Depois que vocês passaram aqui, não é que a vaca caiu do penhasco e morreu? A vaca morreu, nós ficamos sabendo no outro dia. Decidimos comer metade daquelas espigas que vocês deixaram. A plantação foi uma benção. Decidi mandar meus filhos para a cidade para estudar e trabalhar. Meus filhos se formaram em agrônomos. Estamos crescendo, enriquecemos, porque se não fosse a vaca morrer, o que seria de nós? Aquele servo começou a chorar. Ia chorar. O homem não entendeu nada. Falou: o que foi? Ele falou: nada. E aí ele lembrou que se não fosse a morte da vaca, nada teria acontecido. Existem algumas vaquinhas na sua vida que precisam cair do penhasco.